na sua opinião, o que você acha disso? Há risco, assim, de outra tentativa de invasão de Cuba, insuflada pelos Estados Unidos, né, que houve várias tentativas, a principal, mais famosa delas é a da Baía dos Porcos, em 62, né, que foi um grande fracasso. E dizem até que tem lendas sobre as tentativas de assassinato do Fidel, né, que foram mais de 50 tentativas, uma delas era um charuto envenenado, coisas desse tipo, né? Então já está um folclore sobre as tentativas de golpe em Cuba a partir de Miami, né? As trapalhadas de 62, por exemplo, que são bem conhecidas. Você tem notícia de outros atores da crise cubana, como Venezuela, China, Rússia, por exemplo, já no contra-ataque, né? Porque a gente vê assim, fala, poxa, por que a China não investe em Cuba como a União Soviética antiga investia e conseguia fazer um contrapeso do bloqueio dos países ocidentais, né? Então, na sua percepção, vai haver alguma reação internacional caso Cuba sofra algum tipo de intervenção patrocinada pelos Estados Unidos, né? A União Europeia ia fazer o quê se os Estados Unidos fosse mais ousado do ponto de vista de apoiar contra-revolucionários a partir de Miami, né? Essa é uma questão que a gente sempre pensa. Como você vê isso hoje, sendo uma estrangeira vivendo aí, tendo essa percepção ali do lado, ter um país poderoso, gigantesco, tentando destruir a revolução? Então, concretamente, né, o que tem acontecido em relação aos ataques tem sido muito mais no campo da cultura, da comunicação e na batalha do domínio cotidiano da vida. Então, não tem nenhum aceno de nenhuma ação direta. As ações diretas têm sido, quando a gente fala no campo da cultura, é a construção mesmo no imaginário. Então, eles estão produzindo narrativas, produzindo música, produzindo consigna própria, né? E isso vai entrando na batalha do cotidiano da vida das pessoas, todos os dias. Todos os dias essas informações. Aliado a isso, o que eles vão fazendo é tentando reproduzir o que foi feito ali em 94, né? Mandar alguns barcos, eles vão mandam avisos, mas isso não se efetiva de uma forma ampla. Não, eles dizem que vão mandar barcos para pegar os cubanos aqui. Então, sempre. E aí, né, as organizações, os grupos coletivos, né, já comunicam, olha, os contra, desde Miami, estão dizendo que vão mandar barcos e vão ficar piscando com o farol e chamando. Isso é para provocar, porque aqui é bem pertinho, né? Então dá para fazer esse tipo de provocação e isso é... Teve um dos pronunciamentos do chanceler, né, do ministro de Relações Exteriores, o Bruno, ele fez o dia que isso ficou muito forte, ele falou, olha, foi para a televisão e disse, vocês sabem dos acordos internacionais, né? Vocês sabem do que isso significa, né? Então eles não vão... Sabem que eles vão continuar provocando, né? Mas eles vão... Essa provocação materialmente tem acontecido através desse cotidiano da vida mesmo, né? Então, fazendo com que as pessoas comecem a intensificar o uso de algumas simbologias, é pouco, mas simbologias norte-americanas, né? Usando short, camisa, sabe, boné, né? É muito pouco ainda, mas isso se diferencia, né? Isso dá para ver que há uma orquestração disso, né? Então, as formas de invasão, é por isso que a gente coloca, é muito mais direcionado no campo cultural, da comunicação e na batalha pelo domínio cotidiano da vida. E isso é duro, né? Isso para Cuba é um gasto de energia muito grande para desconstruir isso. E essa tentativa era a tentativa de insuflar, desestabilizar. É uma tentativa também de fazer as pautas ficarem confusas, né? Começar a usar terminologias assim, não é bloqueio, são sanções, né? Essas sanções, na verdade, os Estados Unidos têm direito a fazer, sabe? Vão lançando isso, né?
porque quando houve a Revolução, né, Cuba estatizou, né, nacionalizou, né, a brincadeira, né, de tornar isso aqui um grande cassino dos Estados Unidos aqui, né, de ser dono e proprietário, eles eram proprietários de 25% das terras, né, eram estrangeiras. Cuba deu para os campesinos, né, então eles vão colocar, não, mas isso sempre foi dos Estados Unidos, né. Sem esquecer que na história, na luta independentista, né, que Martí fez, Estados Unidos deu um golpe em Cuba e, né, era aliado e, na verdade, tomou o controle. Né? Bom, o que a gente tem visto, na verdade, pelos países, principalmente os países parceiros, né, os países, podemos dizer, dos blocos mais parceiros, Rússia, China, Venezuela, México, Argentina, são ações de solidariedade, né? Ações... e aí foi uma resposta importante, porque já que eles estavam pedindo uma intervenção humanitária, houve uma resposta de governos progressistas, né? Com uma resposta de solidariedade humanitária. Diferente. Intervenção humanitária em situação de guerra, de conflito, e para vir exército para cá. A entrada de medicamento e a entrada de comida é a via e porta de entrada do exército, assim como aconteceu no Haiti, né? E aí foi uma resposta importante, a resposta mesmo de solidariedade pelo fim do bloqueio, todos afirmando, pedindo o fim do bloqueio, pedindo a retirada da lista de terroristas, né, de Cuba, dos países terroristas, reconhecendo o povo cubano como patrimônio da humanidade, que foi uma fala do presidente do México lindíssima. Né? Um povo que está segurando, né, e sobrevivendo há 62 anos tem que ser reconhecido como patrimônio da humanidade. Né? Reconhecer os médicos cubanos como prêmio Nobel. Né? Então, as ações estão muito mais nesse campo. Né? Nenhuma ação de vir para cá... e de resistência, né, de outro tipo, né? Mas acho que é isso, assim, essencialmente.